Fui brincar com meu amigo nerd da faculdade e acabei engravidando de trigêmeos. Eu nunca fui o tipo de garota que se interessava por nerdices. Sempre achei engraçado ver meu amigo da faculdade, o Marcos, mergulhado em seus jogos, séries e fóruns da internet. Ele era aquele típico cara quieto, introspectivo, sempre de óculos, sempre de moletom, sempre com aquele jeito meio desajeitado de quem não sabe muito bem como interagir com as pessoas. Mas ele era um ótimo amigo. Sempre me ajudava com trabalhos, me explicava fórmulas complicadas e, apesar de não ser exatamente popular, tinha uma inteligência que eu admirava. No último semestre da faculdade, eu estava estressada com TCC, provas e estágio. Minha vida parecia um caos, enquanto o Marcos continuava sua rotina tranquila de jogar e programar. Um dia, eu brinquei que queria entender o que tanto fascinava ele nesses jogos. Ele riu e disse que me ensinaria, e por algum motivo eu aceitei. Foi assim que, numa sexta-feira à noite, fui para o apartamento dele. Era um lugar pequeno, com mais livros e colecionáveis do que móveis. Eu me senti um pouco deslocada, mas me convenci de que seria divertido. Ele me apresentou a um jogo de tabuleiro de estratégia e ficamos horas jogando. O tempo passou voando. Eu não sabia que poderia me divertir tanto com algo tão simples. A cada rodada, eu me envolvia mais e ria do entusiasmo dele, explicando as regras e os detalhes minuciosos que eu jamais teria percebido sozinha. Quando percebi, já era tarde. Muito tarde. Chovia lá fora, e eu não estava com vontade de ir embora. O clima era aconchegante, e havia uma leve eletricidade no ar. Não sei bem o que deu em mim, talvez o cansaço, talvez o vinho que ele abriu, mas de alguma forma, aquela brincadeira inocente virou algo mais. Foi tudo tão inesperado. Eu nunca havia olhado para ele dessa forma antes, e de repente, tudo aconteceu. Na manhã seguinte, acordei na cama dele, confusa e um pouco envergonhada. Ele estava na cozinha, fazendo café, e quando me viu acordada, apenas sorriu de um jeito meio sem graça. Não falamos sobre a noite anterior, e eu também não queria tocar no assunto. Coloquei minha roupa rapidamente e inventei uma desculpa. Para sair. Eu tentei agir como se nada tivesse acontecido, mas algo dentro de mim havia mudado, e eu ainda não fazia ideia do que me esperava. Depois daquela noite, eu tentei seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Voltei para a rotina da faculdade, fingi que Marcos e eu éramos apenas amigos, e me forcei a acreditar que aquilo não significava nada. Mas eu estava errada. Nas semanas seguintes, comecei a me sentir estranha. No início, achei que era só estresse. Eu estava mais cansada que o normal, sem energia para nada. Minha cabeça doía com frequência, e eu sentia enjoos estranhos que iam e vinham sem explicação. Então, o atraso veio. Meu coração afundou quando olhei o calendário e percebi que já estava 2 semanas atrasada. No fundo, eu sabia que aquilo não era normal, mas tentei me convencer de que era apenas a ansiedade. Mas os sintomas pioraram. O enjoo se tornou constante. O cheiro de café, que eu sempre amei, agora me deixava nauseada. E eu comecei a sentir uma fadiga absurda, como se meu corpo estivesse drenando todas as minhas energias. Foi então que, no desespero, comprei um teste de farmácia. Aquele foi o minuto mais longo da minha vida. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Nos ouvidos. Quando as 2 linhas apareceram, o chão pareceu sumir dos meus pés. Eu estava grávida. Não conseguia acreditar. Isso não podia estar acontecendo comigo. Não com alguém que sempre teve tanto controle da própria vida. Meu mundo girava enquanto eu tentava processar a realidade. Como eu, que só queria brincar um pouco, fui parar ali? Fiquei horas sentada no banheiro, segurando o teste, tentando convencer a mim mesma de que aquilo era um erro. Mas eu sabia que não era. A única pessoa que sabia sobre aquela noite era o Marcos. E agora eu precisava contar para ele. Fui até o apartamento dele sem avisar. Quando ele abriu a porta e me viu ali, pálida e trêmula, perguntou se eu estava bem. Eu não estava. Antes que pudesse me controlar, comecei a chorar. Ele me olhou assustado, sem entender nada, até que eu tirei o teste da bolsa e coloquei nas mãos dele. O silêncio foi sufocante. Ele olhou para o teste, depois para mim, depois de volta para o teste. Sua boca abriu e fechou algumas vezes, mas nenhuma palavra saiu. O pânico no rosto dele refletia exatamente o que eu sentia por dentro, mas nada poderia nos preparar para o que ainda estava por vir. Marcos demorou para falar qualquer coisa. Ele só ficou lá, segurando o teste de gravidez, olhando para ele como se fosse algum tipo de enigma impossível de resolver. "Tem certeza?" Ele perguntou finalmente com a voz fraca. Balancei a cabeça. Eu tinha feito 2 testes antes de ir até ele. Não havia erro. O silêncio voltou a tomar conta do ambiente. Eu esperava que ele surtasse, que dissesse algo estúpido, que negasse qualquer responsabilidade. Mas ele apenas passou as mãos no rosto, respirou fundo e sussurrou. "Ok. O que a gente faz agora?" Aquela pergunta me atingiu em cheio. Eu não tinha resposta. Não fazia ideia do que fazer. No dia seguinte, marquei uma consulta. Eu precisava confirmar oficialmente, entender o que estava acontecendo no meu corpo. Marcos insistiu em ir comigo, mesmo que eu tivesse dito que ele não
Precisava. Quando cheguei à clínica e vi aquelas mulheres grávidas ao meu redor, meu coração quase parou. Eu ainda não conseguia me ver naquela situação. A médica me chamou e fez uma série de perguntas. Depois me levou para a ultrassonografia. Eu deitei na maca com o coração disparado e senti o gel frio na barriga. A médica começou a passar o aparelho, observando a tela com atenção. Foi então que ela franziu a testa. "Ah", ela murmurou, inclinando a cabeça. Eu fiquei tensa. Marcos, ao meu lado, segurou minha mão pela primeira vez. "O que foi?" perguntei, minha voz tremendo. A médica sorriu, um sorriso meio surpreso, e virou a tela para mim. "Não é apenas um bebê." Meu cérebro precisou de alguns segundos para processar aquelas palavras. "O quê?" Ela apontou para a tela. "São 3. Meu estômago afundou. 3. 3 bebês. Senti o mundo girar. Marcos apertou minha mão com mais força, mas eu não conseguia olhar para ele. Isso não podia estar acontecendo. A médica continuou explicando algo sobre gêmeos triplos, sobre como era uma gravidez rara, sobre cuidados especiais. Mas minha mente estava completamente em branco. Eu saí do consultório em choque. Marcos também estava em silêncio, seus olhos arregalados. Quando finalmente saímos para o estacionamento, ele encostou no carro, passou a mão nos cabelos e riu. "Trigêmeos", ele repetiu, como se a palavra fosse algo irreal. Eu não consegui responder. Minhas mãos tremiam. Meu futuro inteiro havia mudado em questão de minutos, e pela primeira vez, o medo real me atingiu com força. Eu não estava pronta para isso. Os dias seguintes foram um borrão. Eu ainda não conseguia acreditar que estava grávida. E agora, além disso, precisava processar que eram 3 bebês. 3. Eu chorei muito. Chorei de medo, de nervoso, de desespero. Eu nunca quis ser mãe, muito menos de trigêmeos. Como eu ia dar conta? Eu ainda estava na faculdade. Não tinha dinheiro, não tinha estrutura. Marcos também não. Eu me tranquei no quarto e ignorei todas as mensagens dele. Eu sabia que ele estava tão assustado quanto eu. Mas eu não queria ouvir nada. Não queria conversar. Até que uma noite ele apareceu na porta da minha casa. Quando abri a porta e vi seu rosto cansado, ele só respirou fundo e disse: "Nós precisamos conversar." Eu deixei ele entrar. Nos sentamos no sofá. E pela primeira vez, desde que tudo aconteceu, ele falou de verdade. Disse que também estava com medo. Que nunca tinha imaginado ser pai tão cedo. Que sabia que nossas vidas iam mudar completamente. Mas que ele não ia fugir. "Eu não sou esse tipo de cara", ele disse, olhando nos meus olhos. "Eu vou estar aqui, não importa o que aconteça." Eu queria acreditar, mas eu estava com tanto medo que parecia impossível. Nos dias seguintes, ele começou a aparecer mais. Trazer comida, perguntar como eu estava. Aos poucos, eu comecei a perceber que ele estava levando aquilo a sério. Eu sabia que podia fazer aquilo sozinha se precisasse. Mas pela primeira vez, comecei a pensar que talvez eu não precisasse. E então, em um domingo à tarde, nós tivemos a conversa definitiva. Nós dois sentamos e falamos sobre o futuro. Sobre como faríamos para criar 3 bebês. Sobre onde moraríamos. Sobre o que faríamos com nossos trabalhos e estudos. Foi uma conversa difícil. Mas no fim, decidimos uma coisa. Nós iríamos ficar juntos. Não sabíamos exatamente como, mas íamos dar um jeito. Marcos segurou minha mão e disse que se eu estivesse disposta, ele queria casar comigo. Eu ri na hora, achando que ele estava brincando. Mas ele não estava. Ele realmente queria. E, depois de tudo, talvez eu também quisesse. Aceitar casar com Marcos foi uma decisão que não tomei de imediato. Eu passei dias pensando nisso, tentando entender se aquilo fazia sentido ou se era apenas desespero. Mas no fim, eu sabia que não poderia enfrentar tudo sozinha. E acima de tudo, eu comecei a perceber que confiava nele. O casamento foi algo simples, quase improvisado. Não houve festa, nem vestido de noiva tradicional. Nós apenas fomos ao cartório, assinamos os papéis e dissemos sim. Meus pais estavam chocados, mas acabaram aceitando. Os pais de Marcos também. Eles sabiam que não era um casamento convencional, mas era o que precisávamos fazer. No fundo, eu ainda não me sentia casada. Eu e Marcos nunca havíamos tido um relacionamento antes daquela noite. Nós éramos amigos. Agora, de repente, éramos marido e mulher, esperando trigêmeos. A realidade começou a bater de verdade quando nos mudamos juntos. Alugamos um apartamento pequeno, nada luxuoso, mas que seria suficiente para começar nossa vida. Os meses passaram voando. Minha barriga crescia de forma assustadora. 3 bebês significavam que eu sentia o dobro, ou melhor, o triplo, de desconforto. Meu corpo estava cansado o tempo todo. E Marcos, apesar de desajeitado, se esforçava para me ajudar. Ele começou a estudar sobre gravidez, sobre bebês, sobre paternidade.
Eu pegava ele assistindo vídeos no YouTube sobre como trocar fraldas ou acalmar recém-nascidos. Às vezes, eu ria disso porque nunca imaginei aquele nerd que passava madrugadas jogando RPG, agora aprendendo sobre maternidade. Mas por algum motivo, aquilo me deu segurança. Com o tempo, algo mudou entre nós. O que antes era apenas uma parceria de necessidade começou a se transformar em algo mais. Eu via o jeito como ele me olhava, o cuidado nos pequenos detalhes. Ele nunca foi o tipo de cara que dizia coisas românticas, mas ele demonstrava nos gestos. E, sem perceber, eu comecei a sentir algo que nunca esperei sentir. Eu comecei a me apaixonar por ele. Mas eu ainda não sabia se era real ou apenas a confusão da gravidez. E a verdade é que eu ainda não estava pronta para admitir isso. O dia do parto chegou antes do esperado. Eu estava apenas no 7º mês quando senti as primeiras contrações. No começo achei que era só mais um dos muitos desconfortos da gravidez, mas logo percebi que era algo diferente. Marcos estava trabalhando em casa quando me viu dobrada de dor no sofá. Seu rosto ficou branco como papel. Ele pegou a mala que havíamos preparado semanas antes e, em minutos, estávamos no hospital. Eu estava em pânico. 3 bebês. Parto prematuro. O medo me consumia. Marcos não saiu do meu lado nem por um segundo. Segurava minha mão, repetindo que tudo ficaria bem, mesmo que ele estivesse tão apavorado quanto eu. O parto foi uma experiência surreal. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo de verdade. Mas depois de algumas horas, ouvi o primeiro choro. Depois o segundo. Depois o terceiro. Eles estavam ali. Eles eram reais. Eu me lembro do momento em que os seguramos pela primeira vez. Eram tão pequenos, tão frágeis, mas estavam vivos, e foi naquele instante, olhando para aqueles 3 rostinhos, que eu soube. Eu os amava, e eu também amava Marcos. Naquela noite no hospital, enquanto ele segurava um dos bebês, no colo, eu o observei e finalmente disse: "Eu te amo." Ele me olhou surpreso, como se não tivesse certeza se tinha ouvido certo. Mas então ele sorriu, aquele sorriso tímido e desajeitado, e respondeu: "Eu também te amo." Não foi um conto de fadas, não foi uma história convencional, mas foi a nossa história. E no fim, tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer.